Fala, meus amigos do YouTube, JC por aqui. Pessoal, já quem me segue, para quem não me segue aqui, é um canal de viagens de motos e aventuras. Pessoal, gostaria que vocês ficassem nesse vídeo aí. Como vocês estão me acompanhando, galera, vocês viram que eu fiz uma viagem de quase 7.000 quilômetros aí pelo Brasil, tá? Tem um bom pedaço aí desse Brasilzão. Mas fica no canal, eu vou te contar aí, cara, como que eu otimizei, como que eu diminuí a questão da ansiedade, cara. Quando se fala de saúde mental, cara, como que a moto me ajudou nesse instante. Depois dessa jornada, galera, a hora que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi dar uma sentada ali na área onde eu deixo minha moto. Depois eu mostro pra vocês, cara. Mas pela primeira vez, cara, eu cheguei diferente em casa, sabe, cara? Eu não tava pensando o que ia acontecer amanhã, se ia estar ruim, se ia estar bom, se ia chover, se não ia chover, cara. Tá? Então não estava reclamando, pensando no passado, né? Mas só aqui no presente, cara, que eu tinha acabado de chegar e Deus tinha me dado a oportunidade de fazer uma viagem, entendeu? Uma das coisas que eu mais gosto. E aí eu entendi, cara, que a estrada, o que a estrada pode fazer por nós, né? O que ela fez por mim, né? Anos tentando aí, psicólogo, não que seja errado, cara, a gente não deva procurar, tem que procurar sim, profissionais, mas, cara, essa viagem, cara, ela me tirou assim de uma inércia, cara, uma inércia mental, cara. Mas eu vou dizer pra vocês, cara, sabe qual que é a melhor terapia que eu já fiz na vida? Psicólogo é importante, talvez um remédio também é importante, mas foi essa viagem aí, cara. 7.000 quilômetros de asfalto, vento na cara, dor na bunda, dor nas costas, né? Quem já viajou de naked esportivo sabe o que eu tô falando, né? Pode parecer uma loucura, mas não é, cara. Mas tem, cara, tem uma ciência por trás disso. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês pensarem aí. Como a gente escuta muito aí dos experientes de moto, cara, moto é um vício ou não é um vício, é um remédio, não é um remédio, cara. Eu só sei que disso, cara, eu tirei várias experiências. Mas depois de atravessar uma boa parte do Brasil aí, pessoal, eu entendi qual é o nome, como é que é a explicação de tudo isso. Então hoje vou te contar um pouquinho dessa viagem e como que mudou somente minha cabeça, cara. Tava estressado demais, tentando resolver um punhado de coisa ao mesmo tempo e não tava conseguindo. Essa viagem veio dar aquele reset na cabeça, cara. Cara, foi sensacional. Então, me deixa dar um contexto rapidinho aí, né? Então, antes de sair para essa viagem, igual eu falei com vocês, eu estava assim com os pensamentos meio cabulosos, né? Meio nebular, né? Uma nuvem estava pairando, uma nuvem negra pairando sobre a minha cabeça, né? Mas naquele mal, né? Aquele silêncio que a maioria das pessoas carrega sem falar com você, ansiedade, pensamentos em loop, sensação que a vida está passando e você só fica assistindo ali sentado, né? Até estava estudando sobre isso, né? Isso na psicologia tem um nome que chama ruminação. Parece que é coisa de boi, né? Engraçado, né? É quando a cabeça fica presa num ciclo de pensamentos repetitivos, para lá, para lá. Cara, eu tava dessa maneira, sabe? E geralmente sobre o passado, sobre o futuro, cara, coisas que a gente não tem domínio, tá? Isso até o estoicismo fala sobre isso. Mas raramente, cara, é sobre o presente, cara. Você fica muito preso a esses dois mundos, né? Passado e futuro, e não olha o presente. Aí, cara, veio a ideia, né? Eu já sempre faço viagem de moto. Aí veio a ideia de atravessar uma parte do Brasil, apesar que eu não ter completado, né? Eu falo no vídeo aí. Assista o vídeo aí, tá, pessoal? Minha viagem de 7.000 quilômetros pelo Brasil. Então, eu falo bem sobre isso. Então, tá prestando atenção aqui no trânsito, pessoal, mas voltando ao assunto, voltando. Olha o outro YouTube aí, que eu esqueci o nome, motoqueiro do bairro, não assim, sempre fala isso, tá? Mas como foram os primeiros dias, cara? Os primeiros dias, cara, o cérebro ainda tá preso, né? Aquele momento lá do passado, na hora que você saiu de casa, né? O cérebro ainda não se soltou. Então, nos primeiros dias, meus amigos, não foi uma terapia, né? Foi difícil, cara. Preocupado indo, né, na viagem, né? Preocupado com a viagem e ainda preocupado com as coisas que ficaram para trás, né? Minha cabeça estava num modo, assim, de loop mesmo, né? Então, pilotando, mas pensando em conta, em problemas, em tudo que tinha deixado para trás, cara.
Cara, bicho, engraçado como a mente te prende, né? E segundo reza a lenda, né? E tem uma explicação científica para isso, cara. Parece não, é o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Quando você fica no modo alerta crônico, né? Pá, pá, ligadaço, né? Então, trabalho, redes sociais, notícia ruim, família, problema aqui, conta para pagar. Então, o cortisol vai lá para cima, explode lá o grau do termômetro. E ele não some, cara. Mesmo quando você tá de noite dormindo, tentando cochilar, acho que parece que até aumenta. É onde sua cabeça fica explodindo. E esse mesmo pensamento, esse mesmo cortisol, né, cara, ele tava provocando uma sensação bem ruim, mesmo com a cabeça dentro do capacete. E isso ao longo da jornada, né, eu esperava que fosse melhorar, né? Mas eu acho que isso aí só lá pro terceiro dia, se eu não estou enganado, que aconteceu algo diferente, cara. Aí que eu percebi que tinha passado uma hora inteira, cara, um tempo, né? Que eu nem sei. Programava, falar assim, 1, 2 horas pilotando, sem pensar em nada. Eu até falei num vídeo meu aí, acho que foi num short, procura aí. Eu vou deixar aí também nos cards. Eu falei assim, você consegue esvaziar a sua cabeça, não pensar em nada, cara? É mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? Eu parei de. A necessidade sumiu, problemas sumiram, né? A tal da ruminação também, tá? E eu só vi estrada, curva à frente, vento no rosto e curti o momento, cara. Então, assim, não sei se foi o segundo ou terceiro dia, eu me despreguei de tudo. Então, eu tinha entrado, né, num modo que a psicologia chama de flow, cara. É quando você não está concentrado numa atividade que o resto do mundo desaparece. O tempo passa diferente, cara, entendeu? Até a cor da estrada mudou. Engraçado, né? Como que de repente você tá num pensamento cabuloso e de repente, puf, dá um estralo e tudo se muda, né? É, não sei se vocês já passaram por isso, cara, mas literalmente é o oposto da ansiedade. E a moto me jogou pra lá, viu, cara? Sem pedir, falou só, sai dessa confusão aí e vem para esse novo estado. Então, lá pro quinto dia, né? Parece quinto dia mesmo, eu comecei a entender aí todo esse mecanismo, cara. E como que um hobby, né? Uma viagem, alguma coisa que possa distrair, vai te ajudar, né? Vai quebrar, vai tirar você dessas regras, né? Que te deixam preso, né? Quebrar as correntes do seu dia a dia aí, cara. Então, com o tempo, né, o cortisol ali foi caindo, né, o corpo foi ficando mais relaxado e aí entrou a tal da dopamina, né, que é a recompensa, né, que é a motivação, o prazer, a felicidade, cara. Então, depois daqueles dias, cara, de tensão, né, a própria estrada causa que essa tensão, as coisas foram melhorando cada vez mais, cara. E a ponto que eu estava assim praticamente curado, cara. Não tinha nenhum pensamento negativo, nada que pudesse me atrapalhar. Cara, muito engraçado, cara. Mas, meu amigo, eu estava automedicando sem saber. Quer dizer, eu estava automedicado sem saber, cara. De uma forma bem completa e natural. Cara, não é fácil, não. Então, cara, esse desafio, meu amigo. Que depois você deixa aí nos comentários pra mim. Aí, pessoal, vou falar uma coisa pra você, saca? Tem um período aí, cara, foi uma das primeiras paradas aí depois desses estresse todos aí, cara. Eu estava chegando no Rio Grande do Sul já, se eu não me engano. Eu dei uma parada assim, cara, e fiquei olhando pro nada, cara. Pro nada, sem olhar relógio, celular, redes sociais, WhatsApp apitando, diminuiu o volume, cara, sem pensar em tecnologia nenhuma, cara. Sem lembrar, cara, foi uma coisa assim, uma sensação. Nos primeiros minutos você sente uma ansiedade de, cara, de ver celular, preocupação. Cara, a vida vai passar do mesmo jeito, tá? Mas engraçado, muito engraçado, né, pessoal? Mas se esse papo faz sentido pra você, cara, se inscreva no canal aí, porque essa semana eu vou trazer mais história aí sobre estrada, sem filtro, sem roteiro, algo que eu vivi de verdade. Mas eu vou falar uma coisa com vocês, cara.
a viagem, né, que a gente vê aí no YouTube, né, só aparece os momentos bons, cara. Mas nem sempre, cara, sendo bem honesto com vocês, né. Teve dias de chuva pesada, estrada ruim, cansaço, dói corpo, dói tudo, né. Quando eu não viajei, fui com uma Big Trail, né. Teve um dia específico que peguei chuva forte, visibilidade zero, cara. Terra virando, lama, cara, carreta, aqueles spray da carreta. Então parei, aí eu chegou um ponto ali que eu dei uma parada no posto, cara. Tava até tremendo de frio, tirei o capacete. Nesse momento que acontece algo muito importante, cara, um negócio muito interessante. Você descobre que sua capacidade de regulação emocional. O que é regulação? Você sabe o que é regulação emocional, pessoal? É a habilidade de sentir uma emoção difícil, medo, frustração, cansaço, sem deixar ela te dominar. Vocês sabiam disso? Regulação emocional? Bem interessante. Estava lendo sobre psicologia esses dias aí. É, é diferente de fingir que não está sentindo, cara. Reconhecer a emoção, cara, puxa, é difícil mesmo, cara. Mas continuei assim mesmo, cara. Pá, respirei fundo, chuva em cima, não parava, né? E bora lá, cara. Eu falava quando eu estava no exército, quando o corpo não aguenta, a moral sustenta, coloquei o capacete e fui. Naquele momento, cara, eu vi que valeu a pena, cara. Foi uma das melhores sessões de terapia que eu já fiz, cara. A psicologia tem um nome para isso, né? Ela chama isso de resiliência. Resiliência não é ter medo, é ter medo e ir a si mesmo, né? Segundo os estudiosos, né, cara? Parafraseando eles aí. E depois de tudo isso, pessoal, fazendo um inventário, né? Um inventário mental, tá, pessoal? Tudo aquilo que, quando eu comecei a viagem, ficou para trás, cara. Ficou para trás mesmo. Pensamentos em loop, ansiedade, sensação de estar preso. Então eu vou falar para largar de tudo, cara, e fazer uma viagem, cara. De 7.000 ou de 70 km. Não importa, cara. Não importa mesmo. Pega e vai, cara. E a estrada tem algo que é maior que a terapia, né? Tem, cara. Ela é real, cara. Você passa por desafios, coisas que você acha que não é possível, passa risco, passa frio, diverte, encontra pessoas, bate papo, conhece outras culturas. Então, cara, se não der pra ir, cara, vai assim mesmo, vai sozinho. Muitas vezes eu vou sozinho, entendeu? E aí começa, cara, o novo podcast da sua vida. Então me conta aí, pessoal. Se vocês já tiveram uma experiência dessa aí, conta aí como tá a cabeça de vocês. E se esse vídeo fez sentido para vocês aí, compartilhe com alguém que está precisando ouvir isso hoje, amanhã. Legal? Valeu, pessoal. Um grande abraço do amigo JC pelo mundo e até a próxima estrada.